Um dia eu ouvi uma palavra do Bill Johnson falando uma coisa assim, ó, que me impressionou. Eu carreguei aquilo no meu coração, anos atrás eu ouvi essa palavra. Ele falou assim, ó, eu e a minha esposa nunca tivemos que agredir nossos filhos para os corrigir. Nunca batemos em toda a nossa vida com nossos filhos. Os nossos filhos nunca sofreu uma agressão sequer minha e da mãe deles. Aí ele falou, o meu pai, ele fala do pai e da mãe dele, nunca precisou me bater para me corrigir. Nosso pai sentava na mesa e nos corrigia no olhar, na conversa. Ele nos doutrinava. O que ele recebeu do pai dele, conseguiu transferir para os próprios filhos dele. Eu tenho observado que cada vez eu estou transitando em dimensão de glória, esse amor está aumentando pelas pessoas, pelos meus filhos, pela minha casa. Cada vez mais paciência, calma. Você tem que entender por que essa criança está assim, calma. Calma, eu sei que é difícil. Mas o nosso temperamento, a nossa, às vezes, incapacidade de tolerar, de suportar uma pressão, também vai mudar. Também vai mudar. Deus vai acrescentar cada vez mais a revelação do espírito de mansidão em você, de domínio próprio. Hoje eu fui na farmácia, eu não sabia nem o que estava sobre mim, o que estava acontecendo comigo. Eu parei na farmácia, eu entrei. Eu falei, moça, você tem essa vitamina aqui? Você tem isso aqui? Ela, tem sim. Eu falei, meu senhor, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu não sei, mas você fala, algo de você me traz paz para dentro de mim. Eu estou sentindo uma paz falar com o Senhor. Eu falei, obrigado. Eu entrei no evangelho com ela, mas não deu tempo. E ela ficou ali conversando. Eu falei assim, alguma coisa está acontecendo. Os seus maiores problemas é por causa da orfandade. Você tem que reconhecer que você tem muita orfandade ainda. Você sabe por que às vezes você sente raiva de mim, sem eu fazer nada com você? Você sente raiva do seu irmão, você desconfia das pessoas, porque os espíritos assolam a sua alma, porque eles têm acesso àquilo que não está de acordo com o padrão da luz. A Bíblia nos ensina a bendizer e jamais maldizer. A Bíblia te ensina a pagar o mal com o bem. Então, quando as pessoas fazem um grande mal contra você, quando você já pensa através do espírito, da falsa sabedoria, do espírito de revolta, do espírito de vingança, você é órfão. Satanás estava diante de Jesus, um filho órfão, que abandonou o pai, e diante de um filho, os irmãos. Satanás foi ali para tentar ele o quê? Se você é filho de Deus. O diabo, ele é o primeiro espírito órfão da humanidade, de toda a criação do Altíssimo. Ele é o primeiro espírito órfão. Homicídio. Caim foi afetado por esse espírito de orfandade. Entrou nele um ciúme, entrou nele uma inveja, e da inveja levou ele a um homicídio. É assim que começa, de ciúme vai para a inveja, e a evolução da iniquidade é essa. Se você dá lugar para os ciúmes, a inveja entra. Se você dá lugar para a inveja entrar, o espírito de perseguição vem. Você começa a perseguir uma pessoa. E se você persegue uma pessoa, você quer ser o que aquela pessoa é, o espírito de homicídio vem. João diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Então, quando você começa a falar mal das pessoas, você está matando essa pessoa. Essa pessoa começa a sofrer sem saber o porquê. Iniquidade é assim. Quando ela é despertada, ela começa a escalar graus, escalões da iniquidade. Começa num pequeno roubo dentro de casa, roubando R$2 da mãe. Daqui a pouco se torna um bandido, um assaltante, um assassino. Se a iniquidade não for freada na sua vida agora, não brinque com o que eu vou falar para você. Não brinque com o que eu vou falar para você. O seu tempo que Deus te deu aqui dentro é um tempo oportuno, onde a graça e contra o seu coração você está ali recebendo, você tem um tempo de transitar. Quando começa Deus expor nossas iniquidades, nos libertar, é hora de derrubar toda a orfandade dentro da nossa alma.
Aí nós vamos derrubar Leviatã, bruxaria, Baal, seja o que for. É o espírito de Belial, que é o espírito de rebelião. Toda vez que Jezabel vem, tem um espírito de Belial nessa pessoa. A rebelião é a raiz que está ligada ao pecado original de orfandade. Caim foi acessado por esse espírito de orfandade ao ponto que ele matou o irmão e saiu de casa. Foi embora, órfão. Sua descendência foi órfã. Olha a descendência de Caim que se tornou. Olha o que aconteceu com Esaú e Jacó, a diferença entre os dois. Um perdeu a bênção da paternidade. Olha o que aconteceu com Rube dentro de casa. Adulterou com a mulher do pai dele. Perdeu a bênção da primogenitura. Perdeu a proteção na vida dele. Quantos males acontecem na sua vida por causa dessa maldita raiz, desse espírito de orfandade. Quantos males nós temos, irmão? Às vezes você está aqui, do nada você se sente que você está desvalorizado para as pessoas. Se sente que ninguém está te vendo, que ninguém está te respeitando, isso é você. Não transfira para as pessoas o mal que você tem. Não julgue a mim, não julgue quem está do teu lado, pelo espírito que está lutando contra você. E quando esse espírito de orfandade, ele vem no nosso coração, ele nos dá um falso discernimento que nós estamos com a razão. Não, você não tem razão de se levantar contra ninguém, você não tem razão de pensar o mal contra ninguém, você já perdeu a razão. Você tem que colocar no teu coração que toda bondade, o espírito de paternidade, ele contraria dentro de nós essas maldades que se levantam. E toda vez que eu sinto qualquer pressão desse espírito de orfandade, de qualquer trono que ele age em todos os tronos, porque todos os espíritos caídos são órfãos. Só atuam em áreas diferentes. O espírito de Leviatã é o espírito da estrutura do orgulho. É terrível, porque é um dos espíritos mais poderosos que existe, os mais difíceis e que incita guerra sobre as nações. A grande serpente que anda sobre as nações. Um dia Deus me levou um espírito, eu via a grande serpente negra, e o Senhor falava assim: Leviatã levantará guerra entre as nações. Ele incitará os reis da terra, os príncipes, presidentes, a entrar em guerra. É o orgulho. O quanto o homem tem de orgulho, ele tem de demônios na sua vida, na sua alma, que ele vai ter que ser liberto. Mas a pessoa só pode ser liberta dessas dimensões e do governo das trevas, Amanda, se ela tiver um reconhecimento pessoal que necessita de libertação. Então a única coisa que pode, evangelista Kleber, trazer o reconhecimento é a revelação, é a luz da palavra de Cristo. São palavras que vai trazendo os desígnios do reino de Deus, revelando a natureza de Cristo em nós, para vencermos todo espírito que tenta nos impedir de nos apossar da nossa herança de filhos de Deus. Aleluia! 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 Esses males que assolam a mente, que assolam o coração de vocês, vão ser vencidos se você carregar a revelação: eu sou filho de Deus. Eu não aceito isto na minha vida. Irmãos, escute o que eu vou falar para vocês. Eu também tinha tudo para ser uma pessoa revoltada na vida. O meu irmão, um tempo atrás, me encontrou e falou assim, meu irmão Robson falou assim para mim: eu poderia ser um traficante sinistro, eu era para ser um matador, eu era para ser o pior homem da terra, eu era para ser um estrupador. Mas eu não caí nisso tudo, porque eu tinha de tudo, porque eu tinha todos os sintomas de maldade estavam em mim, porque isso transferiu do meu pai, transferiu da minha mãe. Eu podia ser a pior pessoa do mundo, mas alguma coisa Deus colocou em mim que me protegeu disso. Meu irmão teve um encontro um dia, ele foi batizado com o Espírito Santo, um dia ele conheceu o Pai. Eu lembro na época do meu irmão jovem, com os 17 anos dele, eu tinha 15 nessa época, mas eu acho 15, entre 14 para 15 anos, eu lembro meu irmão quando ele era cheio do Espírito Santo. Como ele orava, meu irmão orava muito. O meu irmão tinha o mesmo desígnio que eu para ir para as nações. Mas eu lembro que entre os 17 e 18 anos dele, meus pais pecou contra ele. Não souberam educar no amor de Deus. Se tornaram pais legalistas.
Isso trouxe muitas feridas, ele começou a tropeçar cada vez mais. O meu irmão foi tropeçando, iniquidade sobre iniquidade, e foi despertando todos os tipos de maldades. Esse dia ele me ligou e falou assim para mim, irmão, o que está acontecendo com você aí no seu ministério? Eu sinto aqui, no meu espírito. Eu não posso estar na plena comunhão com o Senhor, mas afeta a minha vida. Por causa do Espírito, eu tenho acesso, eu sinto. Vocês estão mudando. Eu sinto o que está acontecendo aí, está vindo sobre a minha vida, que eu sou abençoado. Porque eu vejo ele em espírito, eu intercedo por ele em espírito. Eu sei que está lá no espírito ele chamado, mas os códigos têm que ser abertos do espírito para tomar a alma dele, tomar a mente dele, tomar o corpo dele. Eu quero falar para você que toda essa guerra que você tem dentro do teu casamento é porque tem espírito de orfandade na tua vida. Algo foi distorcido na tua vida. Algo começou errado na tua vida. Tem alguma coisa que Deus vai nos levar a reconhecer, a um perdão que nós vamos dar aos nossos pais, porque um filho que carrega falta de perdão contra o pai, carrega maldição dobrada. Teu pai errou contra você, teu pai pecou contra você, você que como filho vai ter que se humilhar. Papai, eu carreguei muito ódio do Senhor, me perdoe, porque o Senhor fez isso contra mim. Eu te perdoo, mas eu quero que você me perdoe de ter carregado isso contra o Senhor. Alguma coisa tem que acontecer aqui na sua vida essa noite. Aliança entre nós só vai ser estabelecida se você entrar nessa dimensão de filho de Deus. E o amor de Deus estiver em primazia no seu coração. E quando você decidir amar como um filho, você será amado como um filho. Eu vou te dar para você uma chave, vou te falar para a chave que me fez vencer todos esses tronos, esses demônios. Entre homens poderosos e homens pequenos e grandes. Nas minhas grandes guerras com os grandes homens. Foi me colocar como filho. Não como apóstolo, nem como profeta, nem que sabia de alguma coisa. Esquece a minha posição, desce como filho. Tem um coração de filho, você estará protegido contra todos os tipos de demônios. Todos os tipos de demônios. Todos os tipos de demônios. Eu vou tentar parafrasear, não vou falar aberto o que é isso. Vou te falar de grandes tentações que eu passei na minha vida, que por causa do coração de filho, eu suportei essas tentações. Eu não consegui ver mal. Ver mal. Mulheres casadas vêm se vender para mim. Pessoas com riquezas querendo me dar riquezas. Eu não conseguia ver nada disso, sabe por quê? Eu via como mães. Paulo, ele fala para Timóteo e para Tito. Ensine as mulheres mais novas a aprender com as mulheres mais velhas. Olha a pureza, olha o equilíbrio da pureza dentro da igreja. E ensine e trate as mulheres mais velhas como suas mães, suas mães. E os homens como seus pais. Trate as mais novas como suas irmãs. Coração de família. Você que é pai, que já aprendeu o sentimento do pai por um filho, você tem que olhar para as pessoas com esse sentimento e não se esqueça, você é filho. Você primeiro é filho. Você não nasce pai, você nasce filho. Se você não aprende a ser filho, você não vai ser um bom pai. Não adianta pegar todo o princípio de paternidade, eu sou pai espiritual. O que foi me tornando isso foi os quebrantamentos que Deus foi me fazendo ser filho. Filho. A humildade teve que nascer no meu coração através da filiação. Hoje nós estávamos diante de homens grandes. E o coração de filho estava na mesa. E quando aquele sentimento de humildade, aquele anjo do meu Senhor se aproximou de mim, a coisa mudou tudo, a atmosfera tomou aquele lugar. E aqueles homens tiveram uma grande alegria de ouvir um coração de um filho falando, cheio da revelação da misericórdia que Deus tem derramado sobre essa casa. Eles querem conhecer essa casa, querem conhecer vocês. Mas sabe o que me deu aquilo ali?
foi tudo que eu aprendi. Eu tive que lutar contra a arrogância, o orgulho, e tive que aprender a ser filho diante daqueles que são maiores do que eu, daqueles que andaram muito mais à minha frente. Todo o conhecimento, toda a revelação que Lúcifer tinha, ele perdeu toda a sua glória, porque ele decidiu ser independente. Ele decidiu ser melhor. Ele queria ser maior do que o Altíssimo. Essa é a raiz primária do espírito de orfandade na sua vida. Quando você disputa dentro da igreja com as pessoas, quando você quer mostrar que você é o profeta, a profeta e não sei o que lá, eu falo com meus ministérios, a gente conversa sobre essas coisas. Eu disciplino pessoas. Não vai por aí não que você vai cair feio, vai bater a cabeça. Nós já entendemos isso. Não é isso? Não é isso? É bom ter um homem que carrega o poder de Deus, pô, que legal, um referencial, mas não é isso não. Nós precisamos de homens santos, homens que sejam filhos, para que sejam verdadeiros pais espirituais na nossa vida. Você tem pais aqui dentro, mas será que o seu coração já cedeu para ser adotado? Você senta no banco como se você estivesse guerreando com todo mundo, guerreando contra mim. Eu sinto muita dificuldade de chegar até o Senhor apóstolo. Você sente, então não jogue para mim o seu problema. Todo mundo tem acesso a mim, todo mundo conhece a minha vida. Vivo ali no meio da cafeteria, estou no monte, estou do bar do joelho, estou no meio de todo o povo. Eu não saio do meio do povo se você não sabe. É você que não enxerga. Você que não enxerga o que está no coração das pessoas. Se o seu coração for humilde, se você se colocar como filho, você recebe amor de pai. Eu falei para uma pessoa assim ontem, uma pessoa muito importante para mim. Eu do nada recebi uma revelação. E o Senhor falou para mim assim, pergunte a ele uma coisa. Eu mandei uma mensagem para a pessoa, falei assim, posso fazer uma pergunta para o Senhor? Sim, manda. O Senhor me ama? Muda tudo. Eu te amo para sempre, meu filho. Eu falei, só isso que eu precisava saber. Você entende? Quando alguém te chama de filho, chame de pai. Aqui dentro, você, Beatriz, você, Amanda. Aqui, ó, olha para ela. Olha para ela. Sua mãe. Sua filha. Sua mãe aqui, ó. Você tem mãe, vocês têm que ter coração de mães. Mas se você estiver ferido de paternidade, vocês não vão saber ser mães. Ou vocês vão querer autoproteger demais do mundo, dos homens. Ou vai trazer um espírito de ativismo, feministas. Tem muita mulher ferida porque não teve verdadeiro pai, que se tornaram ativistas. Feministas. Estão trazendo isso para dentro das igrejas. Fazendo culto das Barbies. Isso é ativismo. Esse é o mesmo espírito do ativismo. Isso é perigosíssimo. As mulheres estão querendo se tornar independentes dos homens. É espírito de orfandade. Uma mulher pode ter um ministério sozinha? Pode. Tem um homem do lado? Está casada? Tem um marido? Eu não aconselho nenhum ministério ser solteiro, uma pessoa. A não ser se você recebeu muita graça e se Deus testificar isso, mas para mim é quase impossível. Eu li as histórias das mulheres, Kathy Kuhlman, a grande evangelista dos milagres, a mulher dotada do Espírito que transferiu o manto para Benny Hinn. Eu li a biografia dela, sabe o que aconteceu com a vida dela? Quase perdeu todo o ministério. Porque ela tropeçou nos sentimentos, casou com a pessoa errada, ficou anos fora do ministério, anos sem operar em milagres. Eu falei, você tomou a decisão errada, Catherine. Não era ele que eu tinha para você não soube esperar. Aí Deus teve que falar, aí a assessora pessoal dela que escreveu com a autorização dela, falou todos os percursos de dores e os problemas sentimentais que ela tinha. Aquele homem usurpou todo o ministério dela, casou com a pessoa errada. E depois de velha, de mais idade, foi quando ela entrou na glória do ministério dela. O último manto de glória que Kathy Kuhlman herdou foi anos antes da morte dela. A assessora dela falou para Benny Hinn, você é novo, o que você está recebendo, Kathy Kuhlman demorou a vida inteira dela para receber. Ela recebeu no final da vida, você recebeu no início. Zele muito bem do que você está recebendo, Benny Hinn.
Posso continuar ou não posso? Olha onde nós podemos entrar aqui agora. As escolhas erradas, nossas grandes escolhas erradas, marido, mulher, você não pode errar nisso. Tome cuidado com isso. Não se precipite. Não erre com quem vocês vão se casar. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Deus, ele tem uma pessoa reservada, que tem um desígnio compatível com o seu, que já é ordenada por Deus para a sua vida. Fala, Deus tem tudo reservado para mim. Isso se desata quando você está em aliança com Deus. Quando você está no Espírito, você discerne quem vai ser a pessoa que você vai casar no Espírito. Você em primeiro encontra essa pessoa em Espírito. Algo tem que ter uma conexão de Espírito depois de carne. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu lembro que naquela época eu tinha 17 anos de idade. Tinha uma jovem que seria minha pretendente. Morava bem longe, eu vinha pouco com ela. E um dia, Deus usou um profeta e falou para mim assim, ó, ei, o Senhor manda te dizer, Robson, a sua esposa está te aguardando na igreja que Deus há de te colocar. Você vai conhecer uma jovem simples, mas ela vai andar com você aonde você for na sua vida. Ela foi ordenada por Deus para você. E essa jovem, eu vejo uma jovem com cabelo louro assim, 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 o Senhor manda dizer que Deus está tirando a tua vida agora. Irmão, não durou uma semana, foi assim. Deus não deixava, tentava vir outras Jezabels, outra coisa aqui, o diabo, e Deus não deixava. Não deixava. E com 17 anos de idade eu conheci a Monique. Comecei a namorar com 17, antes dos meus 18 anos de idade. E todas as vezes que eu tentava fugir dela, o anjo me pegava. Me fazia eu passar vergonha, que eu já contei minhas vergonhas. Não conseguia fugir. Era ela. Foi determinado por quem? Por Deus. Eu não estou falando aqui que isso é para vocês ficar profetizando isso, que eu já errei nisso na minha vida, profetizar casamento para as pessoas, não vai nisso. Porque as pessoas elas têm a escolha do coração. Deus tem que revelar dentro do seu coração quem será a pessoa para a sua vida. Se Ele te dá uma dica, ore, mas não vá se o seu coração não for. Amém? Uma coisa que eu me privei totalmente da minha vida foi isso. Nunca mais profetizarei para as pessoas quem vai ser o cônjuge das pessoas. Nunca mais eu falei com Deus. É Deus que vai despertar a cada um. E ponto final. Senão os demônios principados atrapalham elas. Elas não conseguem. O diabo coloca muita fúria em cima. Às vezes elas sofrem, acabam não conseguindo por causa disso. Impede elas, não têm maturidade para receber uma profecia. Então tem muita coisa que você não pode ouvir de mim. Você não tem maturidade para suportar a guerra que vai vir. Quando o diabo ele ouve que um profético foi dado no mundo espiritual, ele vai vir te roubar assim, ó. Ele não quer que você tenha acesso. Toda palavra de um homem de Deus, uma palavra ungida que vem, os demônios eles vão lutar com toda a força para arrancar aquela fé e aquela palavra do teu espírito, para que ela não tenha um poder de criação, de trazer à existência o que não existe ao seu favor. Tome cuidado com todas as palavras que são profetizadas. Sabe uma coisa hoje que o doutor e o nosso profeta Davi Rebolo falou para a gente hoje? Aquilo que nós tínhamos acabado de falar aqui, né? O aceleramento que a gente pregava. Eu falei esses dias, não foi? Do aceleramento. Quando a gente entra num aceleramento, você quer um aceleramento, Deus vai avançar na sua vida, tem que ter disposição. Você quer essa unção de aceleramento, você quer entrar na guerra? Mas se prepare, que o que demoraria 10 anos para você conquistar, você pode conquistar em 1, 2 anos? Pode. Mas demônios de estrutura que demorariam 10 anos para vir contra você, vão vir em 2 ou 1 ano sobre você. Suporte. Sabe quantos demônios eu tive que lutar na minha vida? Inúmeros. Incontáveis, milhares de todos os tipos de classes malignas. Eu tive que conhecer na minha adolescência. Eu passei desde o meu batismo com o Espírito Santo até o dia de hoje conhecendo tanto o céu como o inferno. Tive que lutar com coisas que eu lembro uma vez, escuta isso aqui, 17 anos de idade, eu fui no monte, eu estava quase meus 18, eu estava com um grupo de alguns jovens, tinha um rapaz, quieto, lendo a Bíblia no escuro com uma lanterninha, moreno, e a gente estava ali orando, e ficamos ali. Aquele rapaz levantou, ele foi até nosso encontro, ele falou assim: jovem, você,
esse branquinho, você, falou para mim assim, vem cá. No meio de todo mundo. E eu era o rapaz da igreja que colocava a mão, todo mundo caía. Eu nunca caí no poder. Eu colocava a mão, o povo caía. Ele falou assim, te diz o Senhor para você. Você é um vaso que está na mão do Senhor. Ele vai te forjar no fogo das aflições da guerra. Tuas guerras serão muitas. Porque o propósito da tua vida vai te levar a muitas guerras. Mas o que Ele vai fazer na sua vida é tão grande. Ele começou a falar em línguas. E o Senhor vai te tratar. Suporte as guerras que virão na sua vida. Ele colocou a mão em mim, eu caí assim, ó, pum, no chão. Comecei a ser cheio do Espírito. Passou-se um dia, 18 anos de idade. Levantou um evangelista, a igreja tudo parado, o evangelista que todo mundo tinha temor de ouvir aquele homem profetizar. Porque quando o evangelista Júnior levantava para profetizar na igreja, a igreja inteira baixava a cabeça. Sabe por quê? Quem tem testemunho tem. As pessoas respeitam. E quando ele levantava em línguas, já era. Todo mundo um dia esperava, que ele demorava. Ele demorava a sair da guitarra e levantar. Mas quando o evangelista Júnior levantava, não tinha para ninguém. Era batata, vai acontecer. Ele foi até mim no meio do grupo de jovens, não era nem obreiro da igreja ainda. Não, já era obreiro da igreja, era obreiro. Ele falou assim para mim assim, ó. Ele começou a profetizar, assim te diz o Senhor, suba aos montes e se esconda nos montes, nas campinas. Porque tu passarás tanta dor, tanta luta nessa terra, que homens grandes que eu levantei na terra não suportaram, e tu terás que suportar a guerra. Irmão, daquele dia em diante, a minha vida só foi tribulação. Rapaz, começou a guerra na casa da minha esposa, começou a levantar a mãe dela contra mim. Irmão, para onde eu ia era diabo. Meu Deus, eu tinha guerra com a minha mãe, eu tinha guerra com meu pai, eu tinha guerra com meus irmãos, eu tinha guerra com o cachorro da vizinha, eu tinha guerra com os vizinhos, eu tinha guerra com todo mundo. Fiquei sozinho. Eu tinha muita orfandade. Você pode ter um chamado lindo, cara. Mas se você for órfão, você vai estragar o seu desígnio. Eu quero falar para você hoje, eu vou te dar uma missão, uma palavra profética para vocês. Que o Espírito de revelação da paternidade do Altíssimo descerá sobre a vida de vocês, para libertar vocês dessas cadeias de escuridão, de todo espírito geracional, de espíritos que perturbam a geração, perturbou a vida de vocês, roubou, saqueou vocês, que tirou vocês do plano da santidade do Senhor. O Senhor te colocará dentro do plano da santidade dEle. É Pai. Ele é tudo o que nós necessitamos. Existe muita estrutura em nós que tem que ser derrubadas. Muita forma de sentir errada. Muita forma de pensar errada. E nós vamos ter que lutar contra isso. Vamos ter que ser regenerados, renovados na revelação de filhos de Deus. Agora, escuta, segura agora que eu vou te contar. O Senhor me deu uma revelação. São 9h22 da noite. O Senhor me deu uma revelação. Lá no início do meu ministério. Quando eu estava na comunidade. Já estava como jovem pastor, estava começando, minha vida tinha andado, já viajava, já estava naquele início. O Senhor me pegou. Me pegou com a paternidade. Eu lembro quando a revelação, o espírito de paternidade, o Espírito Santo me descia como o Espírito de Deus, na forma de Filho de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção descia. Irmão, eu entrava em choro, passava 1 hora, 2 horas chorando. Toda aquela raiz, aquela dor, a revolta. Eu pedia perdão a Deus, vinha uma vergonha, um constrangimento que tinha dentro de mim. Os demônios que assolavam meu pai me assolavam dentro de casa, eu tinha raiva, eu tinha ira. Porque perturbava, ele fazia tudo errado, perturbava a gente. E eu fui vencendo aquilo dentro de casa. Eu comecei meu ministério com a minha família, é a coisa mais difícil que tem. Os grandes ministérios começam dentro de casa, com a sua família. Da onde vem todas as minhas guerras. Tanta tribulação, tantos espíritos para vencer. Tantas dor, tanta perda, tanta angústia. Tanta humilhação que vamos passando. Mas quando o Senhor me revelou a paternidade, irmão, uma coisa me protegeu. O meu coração. O papai. Eu sabia onde recorrer.
Eu posso falar uma coisa para você interessantíssima? 17 anos de idade, até o final dos meus 18 anos de idade, uma profecia me seguia aonde eu ia. Qualquer igreja que eu entrava, se Deus tomasse uma pessoa, falava a mesma coisa comigo. Sabe o que Deus falava comigo? Eu sou teu pai, eu sou tua mãe.